Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Bora conferir comigo, né? Nos ecossistemas, os indivíduos que ali habitam, eles se relacionam entre eles. Isso mesmo. E essa relação, ela pode se dar entre indivíduos de uma mesma espécie, como também entre indivíduos de espécies diferentes. Isso mesmo. E essas relações ecológicas, elas são chamadas de intraespecífica, quando se refere a uma relação entre indivíduos dentro de uma mesma espécie, ou interespecífica, entre indivíduos de espécies diferentes. As relações ecológicas intraespecíficas, elas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, tá? Como mostra aqui nessa imagem, uma relação intraespecíficas das formigas, né? E as relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então a gente aqui observa uma leoa que está se alimentando de um outro indivíduo, né, da sua presa, que é de uma espécie diferente a dela. Relações ecológicas intraespecíficas harmônicas, por exemplo, a sociedade, né? Sociedade trata-se do agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie. Então nós temos aqui, né, 3 grupos de espécies diferentes que trabalham em sociedade de um modo organizado, né, onde todos colaboram ali, né, ocorre uma divisão ali de trabalho entre eles, facilitando, portanto, a sobrevivência e a convivência ali dos grupos, né, entre os indivíduos ali da mesma espécie. Então nós temos aqui as formigas, nós temos aqui as abelhas e nós temos aqui os cupins. E esses animais, eles são conhecidos também como animais assim que são muito sociais. Por quê? Eles vivem em sociedade ali dentro da mesma espécie, mantendo uma relação ecológica harmônica. Uma outra relação ecológica harmônica é a colônia ou as colônias, né? Que nós chamamos, que são agrupamentos de vários indivíduos da mesma espécie, tá? E aqui tem uma novidade. Eles têm uma dependência de viverem ligados fisicamente entre eles. Isoladamente, eles não conseguem, tá? Eles dependem dessa ligação física um do outro para sobreviver. Nós temos aqui, então, o exemplo dos corais e da caravela portuguesa, né? Então, esses indivíduos, eles não conseguem, é impossível eles viverem isoladamente, sozinhos, somente em conjunto, ok? Relações intraespecíficas desarmônicas, isso, existem. E um exemplo dessa relação ecológica desarmônica é o canibalismo, isso mesmo, onde um indivíduo da mesma espécie, o indivíduo, ele vai se alimentar de outro indivíduo dentro da mesma espécie. Já pensou? Olha esse exemplo para ficar bem claro. Louva-a-Deus. A fêmea do louva-a-Deus se alimenta do macho. E esse ato dela se alimentar do macho pode ser durante ou depois da cópula. Então, a fêmea do louva-a-Deus, ela pratica o canibalismo. Trata-se de uma relação ecológica desarmônica. E uma outra relação intraespecífica desarmônica é a competição, como a gente está vendo aqui nesses dois animais. Intraespecífica, com os indivíduos da mesma espécie. Mas competição do que, professora? Pode ser de alimento, pode ser ali por território e, é claro, né, estão disputando ali a fêmea, né? Então, a marcação de território sinalizando, ó, cheguei primeiro, essa fêmea é minha. Então, tem essa questão desarmônica entre esses indivíduos quando eles competem por algo. Neste vídeo, nós falamos sobre relações ecológicas. Espero que você tenha gostado. Até breve!